Boa Oiê! noite! Tudo bom, meu Tudo amigo? bom? Tudo bem, e vocês? Também, que E... saudade! Como que tá São Carlos? Ah, tá do mesmo jeito, né? Um pouco vazia por conta da pandemia, os estudantes voltaram todos para suas casas. É uma cidade basicamente universitária, né? Então ela deu uma esvaziada. Mas se Deus quiser, o ano que vem aí tá todo mundo de volta, né? Vamos torcer para essa pandemia melhorar logo. Com Já deu, certeza. já deu. Nem me fale. É que assim, eu não ando saindo de casa para nada, né? Porque nem para ir para São Paulo, eu fico aqui direto em Mogi. E ainda tô desacostumada, sabe? Que às vezes eu falo, eu brinco com o pessoal lá de São Paulo, falo, eu não sei se eu sei mais o caminho. Não, hoje a Dani falou. Não, não foi a Dani, desculpa. Foi uma paciente. Eu recebi uma paciente, aí ela tava colocando as roupas dela, assim, umas roupas bonitas de sair, tipo, né? E aí ela colocou as roupas e ficou em casa. Aí o marido dela, que é um senhor já de idade, né? Ela também é de idade. Ela falou assim. Ele falou, mas por que tu tá colocando essas roupas? Eles, não, porque faz 2 anos que eu não visto, elas vão pensar que eu morri. Ai, que horror! Ai, Jesus. Gente, a Aquila está aí. Tem a Duda também que entrou. Maria Fernanda, a Nájila, né? A gente viu a Cássia aí também. Um bocado de gente legal. O nosso público ama quando a gente traz convidado para falar de laser, viu? É todo mundo assim, fascinado, neurótico com laser, ama laser. É muito engraçado. Voltou, né, Dani? Voltou lá nos anos 90 era febre, aí deu uma sumida, agora tá com tudo, né? Tá tratando qualquer problema. Ó Porto Alegre aí entrando. A Cíntia. Olha, o que eu tenho para dizer é que final de semana passado, por isso que eu não fiz o curso do professor. Por Tô isso sabendo, hein? aqui. O Richard, ela falou assim para mim, ô Dani, eu quero fazer esse curso. O que você acha? Eu falei assim, toca das Entregando. galáxias, né? É com meu amigo, bora! Então, eu fiquei com tanta pena porque eu tinha já uma aula marcada e era sexta e sábado, ia ser os 2 dias. Eu falei, ai, não acredito que eu não vou conseguir fazer o curso. Então, quando tiver uma próxima data, eu já vou ficar aperreando ali, porque eu vou fazer o curso. Pô, vai ser uma honra para mim ter você lá na turma. Você avisa antes para eu já começar a estudar um pouco, né? Parece. A gente fala assim, ó, vai fazer curso de laser, vai fazer com o Richard. Vai lá, com o Richard. Vixe, ô Dani, você vai ter problema falando essas coisas aí. Garanto! Problema é que muita gente, ó, vai querer. Não, problema com seus amigos. Esse laboratório. Uia! Ui, então, olha como o céu tá bonito, não é? Ó, o Gustavo entrou aí, né? Que beleza! Brincadeira. Olha, já gostei mais ainda agora do. Só você, né, coração? Richard, vamos lá, vamos começar, porque eu sei que o assunto hoje vai render. Bem, primeiramente, a gente gosta de agradecer, eu e Tana, a presença de você, de ter a honra de você ter aceito o nosso convite para estar aqui na nossa live. É um prazer imenso sempre falar com você. Você sempre está me ajudando em muitas coisas, nas minhas defesas, sempre me dando ajuda. Então, é um prazer enorme ter você aqui junto com a gente e junto com o nosso público. Eu gostaria, Richard, que você se apresentasse, pessoal. Fala um pouquinho de você, do que você faz. Fala um pouco sobre você e aí qualquer coisa eu vou te perguntando a respeito. Tá certo. Bom, na verdade, inicialmente eu que queria agradecer o seu convite, Dani, Tana. Fiquei assim, muito feliz, muito honrado quando recebi sua mensagem, né, para participar dessa live. Como você disse, a gente sempre se encontrava em bancas, né? Agora
sim, tá tudo acontecendo online, então não dá mais para tomar aquele cafezinho, né? Bater um papo. Não tem mais a mesma graça, né? Não. Tudo online, você reencontrar os amigos, poder abraçar e enfim, né? Mas é o que temos para o momento. Então, estou muito feliz mesmo pelo convite, pela oportunidade, viu? Contem sempre comigo. E, bom, eu sou fisioterapeuta, eu fiz especialização em fisioterapia ortopédica e desportiva. Depois disso, eu fiz mestrado e doutorado no Departamento de Cirurgia Plástica da Unifesp. E depois o pós-doutorado em fisioterapia e ciência da reabilitação pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Atualmente, eu sou professor do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, atual coordenador do curso de graduação. Né, Acha! Olha! Que coisa boa! Bastante trabalho, bastante desafio nessa época. Aí pegamos a pandemia, né, no meio da gestão, mas enfim, estamos fazendo o melhor aí que a gente consegue. E aqui na UFSCar eu sou responsável, né, junto com a professora Mariana, pelo laboratório de pesquisa em recursos fisioterapêuticos, onde a gente desenvolve as pesquisas com agentes eletrofísicos, laser, ultrassom, correntes elétricas, LED, tudo que liga na tomada. Hoje muitos nem precisam ligar na tomada, é a bateria, né? E voltado para reparo tecidual e para dor. Então, basicamente, é o que a gente tem desenvolvido aqui no nosso laboratório. Que legal. E, Richard, assim, né? Faz quanto tempo já que você está em São Carlos? Aqui em São Carlos, 6 anos já. Já? Já. Tudo Nossa, isso. a idade da minha filha é número 3. Não, achei que fizesse menos. Quando eu olho para trás, nem parece, né, que já faz tanto tempo. Mas é isso, 6 anos. Vai fazer 6 anos agora em esse mês. Completa 6 anos. Gente, nossa, não vi esse tempo passar, juro. Mas que legal. Richard, assim, acho que casa bem com o que a gente propôs hoje para a live, né? Você falando do teu laboratório, da sua linha de pesquisa, acho que isso é muito, muito legal, porque assim, a disfunção temporomandibular, as cirurgias bucomaxilofaciais, faz parte de uma grande área uma parte da grande... O doutor João entrou aí, Dani. Oi, doutor. Doutor João. Doutor João é buco, Richard. E é um braço da ortopedia, né? Na verdade, assim, a gente está dentro da ortopedia. Então, às vezes, as pessoas acabam esquecendo de raciocinar como no resto do corpo. E você trabalhando nessa área, a gente consegue visualizar muito o que pode ser feito hoje dentro da disfunção temporomandibular e das cirurgias bucomaxilofaciais. Então, levando em consideração as fases do processo de cicatrização, né, desse nosso paciente que foi submetido a uma cirurgia, qual a ação do laser e que parâmetros são indicados para a fase aguda do processo inflamatório ou do pós-operatório imediato? Existe isso? Existe alguma faixa, né, que a gente pode considerar melhor em relação a essa irradiação? Sim, Dani, existe. O que acontece é o seguinte, nas cirurgias, né, independente do tipo de cirurgia, quando a gente começa a aplicação de laser numa fase bem recente, né, a literatura ela preconiza doses um pouco mais baixas. Por quê? Porque um dos efeitos do laser é liberação de óxido nítrico. Então, com isso, você poderia ter uma vasodilatação um pouco mais intensa e, eventualmente, uma piora de edema, né? Ou, se for muito recente, o maior risco de uma hemorragia pós-operatória e algo nesse sentido. Então, tradicionalmente, se recomenda doses um pouco mais baixas nessas lesões muito agudas, né? E com relação à parametrização, é muito complicado a gente falar de parâmetros dosimétricos, né, de laser, porque realmente varia muito. O que nós temos são algumas faixas de recomendação, mas que precisam ser diariamente revistas de acordo com a evolução do paciente. Por quê?
A idade do paciente interfere, a fase do processo inflamatório, ela interfere, o estado redox do tecido. Então, existe uma série de variáveis que a gente não consegue falar, olha, eu vou usar essa dose e essa dose ela vai ser boa para todos os pacientes. Então, Fora isso, ô Richard, mas só um minuto. Fora isso, qual laser que você está usando, né? Qual comprimento de onda? Você está usando laser e LED, só LED, só laser? Eu acho que isso é importante, porque assim, a nossa literatura hoje sobre o laser, ela é vasta, ela vai daqui até o Ceará fácil, né? Porque tem muita coisa. Só que uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção do pessoal é assim, a hora que você está lendo um artigo, né, que vai buscar esses parâmetros, além da individualidade de cada um dos pacientes e da situação, fase, enfim, a gente também precisa levar em consideração qual é o seu equipamento, qual é o comprimento de onda e qual é o seu desfecho, para que você quer. Eu acho que isso é importante você também frisar. Sim, não, perfeito. Eu ia até chegar lá, mas é bom que você já me falou. Ai, desculpa! Eu me esqueço. Não, imagina. Assim, acho que você colocou muito bem, né, a questão dos parâmetros. Então, primeiro, comprimento de onda. Você vai usar vermelho ou infravermelho, né? A diferença, sim, tem várias coisas que você pode pensar, mas o básico que a gente passa na graduação, você vai avaliar a profundidade que você quer atingir. Então, se é uma lesão mais superficial, que está só ali na mucosa, você acaba dando preferência, às vezes, para o vermelho. Se você precisa de uma penetração maior, eu quero trabalhar a parte óssea, né? Então, aí, escolhe o infravermelho. Mas é o que você disse muito bem, né? Por exemplo, então tá, eu vou usar o infravermelho. Tem trabalhos que mostram diferenças do infravermelho 904 para o 808, 830. E aí, né? Qual que é melhor? Quando que eu uso um? Quando que eu uso outro? Então, mesmo dentro do mesmo espectro, a gente pode ter diferenças. Então, é muito complexa essa questão da dosimetria do laser. Mas acho que assim, o primeiro parâmetro que a gente tem que pensar é qual comprimento de onda, se é laser ou se é LED, como você disse, né? Os efeitos são muito parecidos, mas tem alguns trabalhos que sugerem que o LED, com o mesmo comprimento de onda do laser, ele tende a ser um pouco mais superficial. Então, isso com certeza interfere bastante. Eu estava assistindo ontem um vídeo, não sei porque apareceu, né? Eu estava no celular, em uma das redes sociais, uma palestra do professor Tiokuka Ewemeka, isso deve ter uns 15, 20 anos atrás. E perguntaram para ele, mas como é que faz? Porque o laser tem muitos parâmetros, né? Você tem ali a irradiância, tem a potência, tem o comprimento de onda, tem a energia, tem a densidade de energia. Cada fabricante faz de um jeito. E como que a gente faz? Então perguntaram para ele naquela época. E até hoje a gente está discutindo as mesmas coisas. Eu acho que hoje a gente tem um direcionamento um pouco melhor. Houve uma mudança, né? Porque lá no tempo que fizeram essa pergunta para ele, se falava muito em densidade de energia ou fluência, era o principal parâmetro. Inclusive, ele deu essa resposta, né? Olha, eu acho que a densidade de energia é o que você tem que se preocupar mais. E hoje em dia, nós sabemos que a energia entregue parece ser o principal parâmetro. E então, o que acontece? Como tem muita diversidade de equipamentos, se você trabalha em densidade de energia, então a gente aprendia assim na graduação, né? Olha, fase aguda, 1 a 3 joules por centímetro quadrado. Isso. Só que quando a gente faz isso, se eu colocar 3 joules por centímetro quadrado no aparelho de uma marca A e 3 joules por centímetro quadrado no aparelho da marca B, em um aparelho eu estou entregando 0,2 joules de energia e no outro, às vezes, eu estou entregando 1,5 joule, né? Porque tem muita diferença de área de feixe, área de secção transversal do feixe. Então, todos esses parâmetros, eles interferem bastante no resultado terapêutico. Então, a gente tem que avaliar a fase da lesão, profundidade de atuação e, em cima disso, tentar montar lá o nosso protocolo com o nosso equipamento, né? Pensando em comprimento de onda, potência, energia e tempo de aplicação.
Eu sei assim que a gente não tem um tempo muito extenso, né, Dani? Mas só para colocar aí uma pitada de confusão na história, né? Então, vamos imaginar que você lê um artigo que ele fala que para uma determinada condição clínica, o recomendado são 2 joules de energia. Beleza. Mas você pode entregar 2 joules de energia em um equipamento que tem 100 miliwatts, 50 miliwatts ou 200 miliwatts. Sim. E se ele tem uma potência muito alta, às vezes ele vai entregar aquela energia num tempo muito curto, que aí não dá tempo de você gerar resposta, né? Sim. Então, dependendo do aparelho, talvez você vá ter que mudar aquela energia. Tanto é que as tabelas da Walt, apesar de já muito desatualizadas, elas trazem valores distintos para o laser infravermelho de 904, para os contínuos de 808, 830, porque você muda a potência média e você acaba tendo que mudar o tempo de exposição e isso muda a energia total depositada. Então, você concorda com o que você disse, né? Depende muito do equipamento, das características do equipamento que você tem disponível. Eu me lembro que lá por volta de 2005, 2004, os fabricantes estavam tentando conversar para padronizar algumas coisas, para não ter tanta discrepância, né? Então, olha, vamos tentar pelo menos padronizar a área do feixe, vai? Tá bom, você quer ter um aparelho um pouco mais potente, o outro menos, mas isso não foi para frente e acaba... É igual você falou, tem aparelho que combina LED e laser, tô cheio de LED em volta e só um laser no meio. Sim. Ah, não, são 5 diodos de laser e alguns LEDs. Então, é muito complicado. Eu acho que você tem que conhecer bem o seu equipamento para conseguir fazer um bom ajuste e errar o mínimo possível, né? Eu acho que é o que mais acontece, né, Richard? Porque, assim, o clínico, ele vai receber o equipamento e, às vezes, no manual, vem algumas coisas que acabam não sendo tão profundas o quanto ter essa noção do que tudo você falou agora, né? E nem sabe em relação ao feixe, enfim. E acaba, às vezes, não encontrando resultados importantes porque não está adequado àquele desfecho que ele quer tratar. Então, acho que isso é super importante, você ter colocado isso para o pessoal, porque faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Isso que você comentou, eu queria reforçar, né? Que eu disse a importância da reavaliação periódica do paciente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da ortopedia, né? Quando a gente aplica em osteoartrite de joelho, com 3 sessões, você precisa começar a ver uma redução importante da dor. Se não mudou, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, aumenta essa dose. Mesma coisa para cicatrização. Você está tratando lá uma lesão que não está cicatrizando. Você comparou de uma semana para outra, não houve diferença na característica do tecido, né? Na dor, no edema, aumenta essa dose. Ah, o paciente teve uma piora importante, né? Será que não foi por causa do laser? Tenta diminuir a dose. Eu sempre mostro para os alunos, porque isso vem todo o livro de laser, a curva de Arnold-Schultz. Só que eu falo, tá, é lindo, mas aí você olha o eixo X, não tem valor nenhum. Ah, tá bom, professor, eu sei que eu tenho que achar uma dose que está dentro da janela terapêutica, mas não tem valor, né? Quais são as doses que estão aí? Não tem valor justamente porque varia muito. A gente tem os guias, né, que falam, olha, para essa condição, você vai usar uma dose próxima desse valor, mas você precisa estar constantemente fazendo esses ajustes finos, especialmente porque os pacientes mudam e os aparelhos também mudam, né? As características dos equipamentos. Uhum. O que eu vejo é uma dificuldade da gente trazer, né, toda essa análise que ela precisa ser feita para que o equipamento funcione de uma forma, vamos dizer assim, mais otimizada, né? Que a gente tenha realmente aquele efeito perfeito que a gente está buscando. Então, às vezes o clínico, ele quer comprar um laser porque ele leu, ele viu que é muito bom, ele entende que tem um efeito anti-inflamatório, ele ajuda para a questão da dor, mas qual aparelho comprar?
né? O que que me atende? Então, eu trabalho com que tipo de situação? Então, por exemplo, no caso da traumatortopedia, talvez um que tenha uma profundidade maior, se você vai trabalhar com grandes músculos, né? Na região da face, por exemplo, no caso da gente, talvez um que tenha um espectro mais superficial e um intermediário, para que a gente possa também ter uma forma de fazer isso intraoral. Existem alguns equipamentos que a gente não tem como colocar dentro da boca. Então, né, aquele bico anatômico, ele nos ajuda em algumas situações. Então, a pessoa, na hora de escolher, ela tem que levar isso em consideração se ele é portátil, né, se ele não é a potência dele, até mesmo como você falou. Então, por exemplo, assim, uma dosagem, uma potência alta demais, às vezes você tem um disparo, economiza o tempo, mas assim, ok, economiza tempo, mas se ele for, vamos dizer, rápido demais e o organismo não conseguir, né, produzir o efeito desejado devido à rapidez com que isso é entregue, você ganha tempo ou perde tempo, né? Então, é uma situação que a gente tem que pensar. O que acontece? E o que eu vejo é que a questão da dose também ela tem uma situação, porque é 1 joule, ou é 2 joules, ou 3, ou 4. Você não, o que eu vou. Eu não tenho uma variação muito grande. Então, eu vou escolher ou 1, ou 2, ou 3. Aí, você, claro, existe uma dose mais alta, mas é muito perto ali. Você não pode fazer, por exemplo, 1,5, sei lá, 1,70, 2,25. Esse tipo, em alguns aparelhos, né? A gente não consegue muito fazer isso. Por exemplo, nesses que a gente utiliza, que eles já vêm com a energia, não mais com a fluência. Então a gente fica muito engessado. E às vezes o que você lê no artigo é totalmente diferente daquilo que tem no seu equipamento, né? Porque às vezes lá o artigo às vezes vem trazendo influência, ou vem trazendo o total de joules que foi utilizado naqueles pontos. E o que eu sinto é uma dificuldade para a gente traduzir isso ou trazer para a prática clínica para que a gente tenha o melhor efeito possível. Então a gente acaba tentando fugir daquele padrãozinho, mas de uma forma geral as coisas acabam nos trazendo de volta para ele. Então, situações mais agudas, você vai usar dosagens mais baixas. Mas assim, né? Quando eu cheguei ali na frente do meu paciente, podemos elencar, por exemplo, 3 ou 4 situações que podem me ajudar a escolher uma dose mais adequada para aquela situação. Por exemplo, isso seria assim, o que a gente poderia dar de dica, né, para as pessoas, uns 3 ou 4 parâmetros que poderiam me ajudar na hora que eu estou ali com o meu paciente. Acho que você coloca muito bem a questão dos equipamentos, né? Na minha opinião, um melhor equipamento seria um equipamento. Isso já está chegando no mercado, né? Eu, inclusive, estava testando alguns recentemente, que eles permitem, primeiro, que você faça alteração da potência de emissão. Que legal. Ótimo. Aí, Então, perfeito. isso eu acho que nos ajuda muito no que você disse de você conseguir reproduzir um artigo. Falar, olha, eu li um trabalho novo, outro dia eu li um de DTM que eles usaram 300 joules. Então, eu quero usar 300 joules, que eu quero usar igual o cara fez no artigo. Isso. Não, mas o meu aparelho é 100 e eu não consigo mudar. Então, se o aparelho permite essas mudanças, você tem uma flexibilidade maior na hora de programar os parâmetros. Porque, de uma forma geral, né? Falando de uma forma geral, quando a gente usa o laser pensando mais no reparo do tecido, se preconizam potências um pouco mais baixas. Você não precisa de potências muito altas. E as potências mais altas e irradiâncias mais altas, elas acabam sendo indicados para quadros de dor, né? Então tem um efeito analgésico melhor, especialmente porque você causa um bloqueio temporário de condução nervosa. Tem os estudos da professora Roberta Shaw que demonstram isso, mas para isso você precisa de potências mais altas, tá? Mas com relação às energias, eu acho que não foge muito disso, né? Uma vez você ajustando a potência, aí você tem ali para as fases mais agudas, realmente fica em torno de 1 a 2 joules, o que a maioria dos trabalhos tem usado.
e para lesões mais crônicas, doses maiores. E uma dica interessante é pensar na taxa metabólica do tecido que você trata. Por exemplo, quando a gente pega estudos para reparo de lesões nervosas, as Certo. doses sempre são mais altas, próximas de 10 joules, 8 joules, 6 joules, porque é um tecido que tem uma alta taxa metabólica e aparentemente ele responde melhor com doses mais elevadas de energia, tá? Certo. Aí vem aqui um ganchozinho para nossa segunda pergunta, tá? Que também foi colocado lá na caixinha da gente, que durante aí a semana eu deixei uma caixinha de perguntas. Faça perguntas para o nosso convidado. E aí, algumas pessoas, elas perguntaram o seguinte, né? Existe, assim, alguma contraindicação, né? Ou existe aí a indicação de estar fazendo laser em cima de uma região cicatricial, por exemplo, em cima de uma cicatriz cirúrgica? Tá, vamos lá. Pô, se eu Por soubesse quê? dessa caixinha, eu tinha mandado umas perguntas mais Ah, fáceis lá para eu responder. da próxima vez eu te marcar. Richard, fica a dica. Ó, Diegão, semana que vem é com você a live. Fica a dica. Ó, Diegão tava aí mesmo, olha que honra. Semana que vem é com ele, então? Que legal. Vai ser com o Diego. Vamos lá. Então, por que eu tô te perguntando isso? Porque na cicatriz, na verdade, na cirurgia ortognática, tá? Então, esse procedimento ele é feito todo intraoral. Então, a parte externa a gente não tem nenhuma cicatriz. Mas se você puxar aqui o lábio da pessoa, você vai ver que a cicatriz ela é enorme, ela tá por dentro. Então, quando a gente faz o laser externamente, ao longo, né, do corpo aqui da mandíbula, na verdade a gente está irradiando aqui do lado de fora, mas ele vai atravessar os tecidos e ele vai ficar em cima da região da cicatriz. E aí é o tal do questionamento, né? Ele tem profundidade para chegar até lá? Esse tipo de situação pode gerar algum efeito ruim para esse processo de cicatrização? Então, essa aí é o X. Olha, esse é um assunto bem legal da gente conversar aqui e discutir, né? Então vamos lá. Primeiro ponto a maioria dos trabalhos que nós temos são feitos em pele, tá? Então eu não consigo garantir que o resultado observado em pele ele vai ser idêntico numa mucosa, por exemplo. Mas vamos imaginar que sim, né? Vamos falar o que a gente tem de evidência atualmente. Primeiro ponto, não é contraindicado aplicar sobre a cicatriz, mesmo recente. Inclusive, tem estudos que realizam essa aplicação para tentar ajudar o organismo a produzir uma cicatriz de melhor qualidade. Tá? E aí eu vou comentar de uns 2 ou 3 artigos que fizeram dessa forma. Um deles do grupo da professora Raquel Casaruto, da USP. Eles pegaram pacientes que fizeram cirurgia de hérnia inguinal e aplicaram laser infravermelho, 3 aplicações, né? Aí eu não vou me lembrar agora exatamente os dias, mas bem recente no pós-cirúrgico, conforme o paciente tinha retorno, eles faziam a aplicação. E acompanharam esses pacientes durante 6 meses. E o que eles verificaram, né, por meio da escala de Vancouver, por fotos, que os pacientes tratados com laser tiveram uma cicatriz melhor esteticamente, funcionalmente. Então, aquele medo que poderia haver, né? Olha, você está aplicando laser, você vai proliferar mais fibroblastos, você vai produzir muito mais colágeno e você vai formar uma cicatriz hipertrófica. Isso não aconteceu. Mas preste atenção, foi usado um laser infravermelho, tá? Para pele. Numa fase mais aguda ou durante o processo todo até finalizar a cicatrização? Não, foram somente 3 aplicações numa fase bem recente, tá? Ótimo, então pegou também fora da fase aguda, mas tipo assim, dentro de uma semana, bem perfeito. próximo do pós-operatório.
Aí tem também alguns, tem um outro trabalho feito pelo pessoal do INCOR, em pós-cirurgia bariátrica. Então, eles também pegavam todos os pacientes do pós-operatório, um grupo recebia laser infravermelho, o outro placebo, e viram que a qualidade da cicatriz, a qualidade estética ficou melhor no grupo tratado com laser. E o último exemplo que eu ia dar é um trabalho feito no Canadá, pelo grupo do professor Barolé. Eu achei assim, uma sacanagem o que eles fizeram com os pacientes, mas é um estudo interessante. Eles pegaram pacientes que fizeram cirurgia plástica e tiveram queloide ou cicatriz hipertrófica bilateral, tá? Aí o que eles fizeram? Uma nova cirurgia e removeram esse tecido cicatricial. Aí eles sorteavam um lado e aplicavam LED infravermelho. E do outro lado, não aplicavam nada. Entendi. No lado em que foi aplicado o LED infravermelho, não houve recidiva, tá? E do outro lado, houve recidiva. Eles precisaram operar de novo. Ai, e aí, provavelmente, fizeram o LED infravermelho. Então, o que acontece? Aparentemente... Deixa eu ver, só um minuto. Desculpa. Imagina. Então, eu estava falando do LED infravermelho. Existem alguns estudos que mostram que ele pode ser usado e pode até ajudar, né? Então, não haveria esse perigo, esse risco. Agora, existe uma hipótese que o laser vermelho ele tem um risco maior de formar uma cicatriz hipertrófica em pacientes que têm predisposição a isso, tá? Uhum. Tem um trabalho da professora Mary Dyson. O que ela fez? Independente da fase ou se for aplicado numa fase mais tardia? Não, numa fase mais recente. Ah, ok. Mais tardia, se já formou o tecido, acaba não influenciando muito mais, né? É tudo, Uhum. Então, mais uma fase recente, quando a cicatriz está em processo de de formação. reparação, tá. Então, Isso. aí eu só fiz essa. Depois, quando você terminar a explicação, eu faço o complemento. Pode continuar, senão eu vou cortar seu raciocínio. Vai. Não, tudo bem. Então, tem um trabalho, né, da professora Mary Dyson, que é um dos maiores nomes aí dos agentes eletrofísicos, né? Já se aposentou, ela já trabalhou muito tempo. Ela que começou, né, os trabalhos de ultrassom, de laser, né? Muito conhecida. E ela, o que ela fez? Ela fez um estudo que ela pegou fibroblastos de cicatriz hipertrófica de pacientes queimados e colocou eles, fez uma cultura de células e ela comparou, fez aplicação de laser vermelho, infravermelho, e ela percebeu que com o laser vermelho, Uhum. diferente do infravermelho, houve uma proliferação muito grande dos fibroblastos e de colágeno. Então, qual é a mensagem que ela coloca no artigo? Ela fala assim, olha, a gente não pode afirmar, porque isso é estudo in vitro, mas se você vai atender um paciente que tem um histórico, uma predisposição a ter cicatrizes hipertróficas e queloide, seria melhor você aplicar o laser infravermelho, apesar dele ser mais profundo, porque aparentemente ele tem um efeito modulador melhor e ele não estimula tanto os fibroblastos e a síntese de colágeno e para ter essa formação de queloide. E aí por isso que eu quis frisar que os 3 artigos que avaliaram a qualidade da cicatriz trabalharam com laser ou LED infravermelho, tá? Então eu costumo falar assim para os alunos, quando você tem uma dificuldade de cicatrização, Infra não, uma vermelho. Oi? Certo. Infra. Infra, ok. Isso, infra, para melhorar a qualidade da cicatrização. Agora, nos quadros em que você tem uma dificuldade de cicatrização, né, em um diabético, uma deiscência pós-operatória, que não está fechando a lesão. Então, o vermelho acaba sendo, né, melhor. Claro, se ele chegar lá, você tem que ver a profundidade, mas pensando em tecido superficial, ele é melhor, porque ele tem esse efeito mais estimulante
de formação de tecido cicatricial, né? E só para finalizar isso e você fazer a observação, alguns trabalhos antigos, eles conseguiram mostrar inibição com o vermelho, mas aí com doses muito altas. Pensando na curva de Arnold-Schultz, tipo 50 joules, tá? Então, aí doses muito altas, que aí ficam já mais complicadas. Então, acaba sendo mais seguro nessas situações o infravermelho, quando há esse risco, essa predisposição de formação de cicatriz hipertrófica. Como você disse, a aplicação extraoral, você precisa de uma profundidade um pouquinho maior, acaba sendo o infravermelho, tá? Então, eu não vejo como sendo um risco, não, nesses casos. Por que que a gente faz esse questionamento? Então, alguns artigos trazem que o tratamento da parestesia no pós-operatório de ortognática tem lá nas revisões sistemáticas, eles trazem às vezes 2 joules. E o que que acontece? A indicação é que seja feito no trajeto do nervo, muitas vezes internamente, né, na região interna, e no mento, na região do mento, na região interna mesmo, intraoral. E aí, às vezes é feito também o vermelho. Só que a parestesia vai durar 3 meses, 6 meses. E essas aplicações, elas ficam sendo feitas. Só que ali a gente já tem uma cicatriz completamente, né, fechada, ou seja, ela já não está mais numa fase recente. Então, essa aplicação, ela tem um objetivo para parestesia, mas ela acaba acontecendo num local aonde internamente você tem a cicatriz. E aí, eu não tenho nenhum artigo falando sobre isso, mas clinicamente a gente observa muitas vezes o paciente com uma certa rigidez nesse local. E isso tem um pouco a ver, né? Assim, vai corroborar com o que você falou em relação a esses lasers, e principalmente o vermelho, no sentido de estar estimulando um pouco mais essa produção de colágeno e tal. Então, isso é feito, às vezes até, né, intraoral. E nesse local tem ali uma cicatriz. Então, o que acontece, né? Às vezes o paciente fica com essa rigidez e a gente vê que pergunta o que está acontecendo, o que está fazendo. E muitas vezes eu observo, né, os protocolos de laser muito longos. Então, o paciente está fazendo laser para a parestesia, mas ainda sobre o local da cicatriz. E aí fica com esse parâmetro durante, sei lá, meses. E aí eu acho que isso contribui. Claro, concordo. Eu acho assim, talvez uma possibilidade aí de amenizar isso seria trabalhar só com o infra e não usar o vermelho, né? E ver se diminui um pouco essa questão. Segundo, né? Eu acho que é algo muito interessante para ser estudado, para ver se realmente, Exato. né, isso ocorre, né? Aí eu tenho uma lista para a Dani pesquisar. Olha lá. Richard, Eu tenho uma. E agora para você também, por favor, doutor, pesquisa aí, olha que beleza. Vamos fazer, vamos fazer. Amiga, você vai com a próxima? Só fazendo um resumo, eu estava aqui parada pensando em tudo que vocês falaram. Então, assim, turma, presta atenção, ó. Sim. O professor falou, não é contraindicado sobre cicatriz. O que é ideal? Infravermelho. Prestar atenção. Por quê? Porque o vermelho pode aumentar a proliferação de fibroblastos e colágenos. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso e entender qual é o seu laser, ok? Vamos por partes para que as pessoas entendam direitinho e não se percam. Perfeito. Vamos lá. Com relação à evolução do processo de cicatrização, como exemplo, fazer remodelação, os parâmetros se altera? Se sim, por quê? Então, nos artigos eles não alteram. Tá? Então, no artigo ele vai ali 2 joules, ele faz 2 joules no POI, no PO1 e continua com a mesma dosimetria. Em termos práticos, o que você pode fazer é aumentar um pouquinho a dose. Por quê? Como eu disse, na fase muito aguda, a gente não pode, né, usar uma dose mais alta,
pelo risco de um aumento circulatório importante pela liberação do óxido nítrico. Então, passando essa fase mais inicial, essa fase hemorrágica, você pode aumentar para tentar potencializar um pouco o efeito do laser, né? O efeito cicatrizante, os efeitos que você quer obter ali. Agora, o que nós não temos descrito é quanto aumenta, né? Então, talvez você pode aumentar 1 joule, enfim, de acordo com a resposta que você observa. Mas a ideia é essa, tentar potencializar um pouco o efeito do laser, já que não existe aquele problema de ser uma lesão muito recente. Tá? É mais nesse E fazer o sentido. que você falou, né, Richard? Eu acho que a observação de cada paciente na sua janela, você ter essa flexibilidade de, vou aumentar, ficou ruim, diminuo, né? Então, esse feeling é importante também para o clínico, né? Isso, com certeza. E pode falar. Não, é só para destacar, porque às vezes alguém pode entender errado, né? Não é que o infra ele não estimula também produção de colágeno, ele também estimula, né? Mas Sim. nesses quadros de tendência a cicatrizes hiperproliferativas, o vermelho é pior, é mais perigoso, né? E o infra, aparentemente, ele modula mais o processo, tá bom? Perfeito. Então, para não ficar dúvida. A gente tem aqui algumas pessoas, né, que estão fazendo algumas perguntinhas. Então, muita gente elogiando, o privilégio de ter sido sua aluna, professor maravilhoso. Aqui, o Aquiles, ele falou a questão da profundidade, eu acho que a gente já falou um pouquinho disso. Aí a Gisele colocou aqui, lascou agora esses parâmetros. E a Fernanda está perguntando se a cor da pele também tem uma interferência aí. Tanto a cor da pele e já complementando a cor da cicatriz também. Sim. Quanto mais escura a pele, mais escura a cicatriz, maior é a absorção da luz ali, né? Então, se você vai tratar, por exemplo, uma pele que tem um fototipo mais alto, a literatura recomenda que você reduza a dose aproximadamente 50%, porque você vai ter uma absorção muito maior de luz, né? Então, não precisaria usar uma dose tão alta. Além do que, dependendo da potência do seu equipamento e da irradiância, dependendo da cor da pele, você pode aquecer e causar queimadura, né? Então, interfere sim, tá? A cor da pele ou da cicatriz interfere na dosimetria. A Cíntia está perguntando aqui no caso de uma artroplastia de quadril, se ela poderia, por exemplo, usar o vermelho para cicatriz e o infravermelho para reparo tecidual, deve ser algo mais profundo, né? Acredito. E no vermelho, do vermelho na cicatriz pode ser no terceiro dia de pós-operatório, ou talvez até o terceiro dia, acho que é só ajustar um pouquinho aí. Tá, sim. Cíntia, é o seguinte, a gente costuma fazer bastante essa combinação, não só para quadril, como também para joelho, tá? Mas aí não é nem pensando muito na questão estética, né? E sim em cicatrizar o mais rápido possível a lesão para o atleta poder fazer o exercício mais rápido, enfim, tentar fechar aquela lesão, diminuir risco de infecção. Então, isso pode ser feito, né? O vermelho na incisão, lembrando que se é um paciente que tem uma predisposição, uma tendência queloide ou cicatriz hipertrófica, você deve repensar se vale a pena ou não, né? Às vezes é melhor deixar a natureza fazer o papel dela, como já dizia o Ambroise Paré, né? A natureza fará a cicatrização desde que o médico não atrapalhe a sua evolução. Então, deixa cicatrizar, é normal. Mas é algo que já assim, é usado. Então, por exemplo, operou o joelho, operou o quadril, você faz o infravermelho para o edema articular, para a sinovite, e ali no local da incisão, né? Às vezes está dando deiscência, não está cicatrizando bem. Imagina um diabético que faz uma artroplastia de joelho, e às vezes está difícil a cicatrização, você faz o vermelho para fechar aquela lesão o mais rápido possível. Então, é uma combinação que pode ser feita. Tem um trabalho do grupo do professor Ernesto, né? Que fez em pós-operatório de quadril, no POI, né? No dia da cirurgia. Então, faz a cirurgia e já aplica. Ele trabalhava com um cluster, Cíntia,
que combina os comprimentos de onda. Ele tem um infravermelho e tem LEDs vermelhos ao redor. E o resultado foi bastante interessante para dor, para cicatrização, marcadores inflamatórios. A Dani perguntou no início, eu acabei de responder, né? Com qual o objetivo de usar na fase inflamatória? É modular o processo, diminuir a quantidade de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucinas pró-inflamatórias. Com isso, você tem menos edema, menos dor e controla o processo. Não é, obviamente, inibir o processo inflamatório, porque ele é muito importante para o reparo, e sim controlar a intensidade, porque se tem muito edema, muita dor, isso é ruim, né, para o paciente, atrapalha a função, demora mais a reparação tecidual, então é mais nesse sentido. Esse é praticamente o nosso protocolo no transoperatório, né, no PEL-AI. É justamente, terminou a cirurgia lá, cirurgia ortognática, a gente já inicia com o laser, justamente nessas dosagens aí que o senhor falou, e a gente tem uma resposta muito boa, tanto na redução da dor como do edema, processo inflamatório como um todo. Então, o que você acabou de falar é exatamente o que acontece, exatamente o que a gente faz ali nas ortognáticas, assim, bem, logo assim que termina a cirurgia. Richard, tem uma pergunta aqui na caixinha de perguntas. Eu acho que deve ser Felizardi. Entregar 9 joules em 30 segundos ou em 90 segundos, no caso de tratamento de tecido nervoso, você pode comentar? Sim. Para essa aplicação especificamente, a gente não tem dados na literatura para saber o que seria melhor, né? Se vai ter diferença ou não, a gente não sabe, porque em ambos os casos, o valor ele está aí dentro do que a Walt sempre preconiza, né? Porque ele falou 30 ou 30 segundos ou qual que era o outro? Deixa eu ver, peraí. Ele falou entregar 9 joules em 30 segundos ou em 90 segundos? Isso, então, porque nesse caso, os tempos estão acima do que se preconiza como sendo o mínimo, tá? Então, pode ser que tenha diferença? Pode. A gente, primeiro, não sabe se tem e não sabe qual é o melhor. Agora, se ele tivesse perguntado o seguinte, entregar 9 joules em 90 segundos ou em 10 segundos, eu diria que é melhor entregar em 90. Porque 10 segundos é um tempo muito baixo, né? Para você conseguir gerar as reações fisiológicas que você precisa. Agora, passando de 30 segundos, aí a gente já começa a ter dificuldade. Se fosse para dor, né? Para dor, eu acredito que nos 30 segundos seria mais interessante, porque o aparelho dele tem uma potência maior e teria uma maior irradiância. Né, se a área do feixe for a mesma. Mas como é para uma lesão nervosa, para reparo, né, a gente não sabe. Talvez dê na mesma, enfim, não tem como saber. Sim, entendi. Perguntaram também sobre, inclusive está aqui no chat aqui também, o laser no tratamento de fibrose. Isso aí é um grande... todo mundo sempre pergunta, pode usar? O que eu devo usar? Qual o comprimento de onda? Que parâmetros seriam mais adequados para o tratamento de fibrose? Tá, adorei essa pergunta. Fiz o Geisa Falcão. É o seguinte, você tá correta no raciocínio, né? Então, se for usar laser em fibroses, é somente infravermelho, tá? Ponto final. Existem muitos artigos? Não, mas tem alguma coisa, tá? Tem um trabalho que eles pegaram uma paciente, na verdade é um relato de caso, é uma paciente que fez uma cirurgia na mama e teve muita fibrose, não estava reduzindo, e eles começaram a tratar com laser infravermelho, tá? Com doses relativamente altas, variando. Eles começaram com uma dose um pouco menor, de 2,5, e foram aumentando, que sempre é essa dica, né? Começa com uma dose mais baixa,
Porque depois que você entregou a energia, você não consegue tirar mais a energia do paciente. Entendi. Então começa com a dose mais baixa e vai aumentando. Então eles começaram com 2,5 e chegaram até 6,3 joules, tá? E eles foram medindo semanalmente com mamografia. E, primeiro, o relato de dor da paciente foi, após as primeiras aplicações, a dor já desapareceu praticamente. E as áreas de fibrose, elas foram reduzindo muito rápido, né? Comparado ao que a paciente vinha evoluindo até aquele momento. Ah, claro, mas é um relato de caso, pode ser feito placebo, pode ser porque já ia começar a reduzir mesmo a fibrose. Então, assim, a gente toma cuidado quando fala sobre esse assunto, porque é diferente de eu falar laser para DTM, que eu tenho 8 revisões sistemáticas. Agora, tá, Richard, tem revisão sistemática de laser para fibrose? Não tem. Tem esses relatos, né, de prevenção de fibrose, ou seja, melhora da qualidade da cicatriz, e esse relato de uma paciente que já tinha uma fibrose instalada, que não estava melhorando, e eles tiveram um resultado interessante com a aplicação do laser infravermelho com essas doses um pouquinho mais altas. Então, seria, no caso desse artigo, seria 7, 9, 10? Não, ele até 6,5, não foi isso? Até 6,5. Começou com 2,5, foi até 6,5. Isso. Então, as dosagens mais altas seriam por aí. E no infravermelho, exatamente. No infra. Isso. Especialmente porque a fibrose já estava instalada, um processo já bem mais crônico. Os que usam desde o início, né? Então pega ali primeiro o PO, aí normalmente se trabalha entre 1 e 2 joules. Isso. Tá? De 1 a 2 joules. Perfeito. A gente tem uma pergunta que foi colocada também lá nos nossos stories, que foi o seguinte: tem indicação o uso do laser na cicatriz anterior do pescoço em criança? Olha, boa também hein, essa pergunta. Vamos lá, criança, não tem problema nenhum usar laser, né? Eu tenho 2 filhos novinhos, eu sempre passo laser neles, que eles às vezes fazem na escola, exercício, ou cai, ou torce o pé, bate, faz laser. O que existe, assim, de precaução é região de epífise de crescimento, porque ninguém sabe, né? Se pode alterar ou não, tá? Precaução, não é contraindicação. Mas a pergunta é região cervical, né? O cuidado aí é com relação à glândula tireoide, né? Não é recomendado, a gente deve evitar aplicar em cima da glândula tireoide. Então, dependendo do local, você pode usar. Agora, se está bem ali na área da tireoide, é melhor evitar, porque pode alterar o funcionamento, né, da tireoide, produzir mais hormônios ou menos, e então aí seria uma contraindicação, né? Apesar de que saíram alguns trabalhos recentes que eles estão usando para tratar problemas da tireoide com laser. Mas aí a pessoa tem já uma doença autoimune, né? Você não vai pegar uma criança saudável, bonitinha e fazer o laser ali, porque vai que dá ruim, né? Então, é aquela história lá, o benefício não compensa o risco. Então, tirando a área da tireoide, o resto não teria problema algum. Perfeito. E o Richard, e por exemplo, no caso de pacientes que têm algum tipo de tumor, e é feito a cirurgia. Vamos pegar esse exemplo da mama, né? Que você falou daquele artigo, daquele relato de caso. Vamos supor que foi feito uma mastectomia por câncer. E aí não teve uma boa cicatrização. Existe alguma contraindicação nesses pacientes que têm algum tipo de alteração celular? Então, Dani, essa é a pergunta mais difícil de todas, né, para responder, mas eu vou tentar dar uma luz. É assim, a contraindicação clássica é para você não aplicar em cima de um tumor que você sabe que está ali, tá? Então, isso ainda vem
como uma contraindicação na maioria dos textos clássicos de fotobiomodulação. Uhum. Apesar de que tem muita discussão sobre isso já desde que se começou a trabalhar com laser, tá? Então, tem um trabalho, um editorial muito legal, eu recomendo a leitura do professor Michael Hamblin, né, lá de Harvard, que ele fala assim, laser e câncer, verdade ou mito? Então, na verdade, o que ele faz? Ele fala todos os riscos que a gente poderia ter aplicando o laser, né, em um tumor, e ele fala todos os possíveis benefícios que você poderia ter, que vão contra a teoria de você estimular o tumor e ter uma piora. E aí, no final, ele não faz, ele joga o abacaxi pra gente, né? Fala, e aí? A Tá? decisão Foi na clínica é sua. Você resolve o problema. Mas então é assim, sabendo que o tumor está ali, não poderia aplicar em teoria. Agora, Uhum. se o tumor foi removido, claro, sempre existirá o risco de ter sobrado célula, né? Toda aquela história. Mas se teoricamente o tumor foi removido, a gente tem visto trabalhos que eles utilizam, inclusive para linfedema, para cicatrização, e Sim. aparentemente é seguro, né? Inclusive, aproveitando que a gente está falando da área orofacial, tem uma, eu não sei se é ensaio clínico ou revisão sistemática, que eu achei muito legal, que eles queriam saber o risco de você aplicar laser, tratamento de mucosite, em Sim. pacientes com câncer na boca. E o tumor estava lá e eles irradiaram, inclusive, o local que estava o tumor, tá? Esse é Inclusive o louco. lugar que estava o tumor. E eles acompanharam os pacientes e viram que não houve uma piora do prognóstico nos que eles aplicaram o laser. Claro, eu não estou aqui falando, olha, pega o paciente que tem câncer e faz É, laser em cima. mas Eu só assim, é estou muito. falando que é um assunto polêmico, tá? Uhum. Então, nesse caso, Dani, nesse exemplo específico que você deu, eu sempre falo que é para a gente avaliar os riscos e os benefícios, né? Eu já tive casos, um paciente não foi na mama, mas foi na cabeça, que ele tirou um tumor e não fechava a incisão, não fechava, não fechava, não fechava, e começou a vazar secreção. E aí, tá, e agora, né? O que que faz? Aí, conversando com o médico, inclusive, ele falou: olha, eu tirei com margem, a chance de ter célula aí é praticamente zero. E segundo, né? Mesmo se tiver, será que vai chegar lá? E será que chegar lá vai estimular? E se Sim. não fizer nada e esse negócio não fecha, tiver uma infecção Vai ser pior. vai ser pior. Isso. Então, vamos tentar. Eu acho que é sempre isso, é colocar os possíveis benefícios, os possíveis riscos, e aí você toma a decisão compartilhada com a equipe, com o médico, com o paciente. Eu acho que sempre esse é o melhor caminho, tá? Mas a contraindicação clássica é assim, deve se evitar aplicar em cima de um tumor, se você sabe que o tumor está ali. Agora, se foi removido, aí tem que, acho que, avaliar cada caso aí, os benefícios, os riscos, né? O tipo de tumor, se tirou com margem, se não tirou, e aí tomar a decisão. Mas eu Mas acho assim, usar em sim, todos os pacientes, para cicatrizar, aí não vale a pena, né? Tem que Sim. avaliar bem. mas assim, falando do tumores de cavidade oral, a gente tem um tratamento de ponta, né, para mucosite é o laser. É o laser. Ele, assim, é o benefício para o paciente que muitas vezes está tomado, né, pelas lesões na língua, a cavidade oral inteira, não consegue se alimentar de forma nenhuma, movimentar a boca, higienizar, em nenhum aspecto. O laser é o tratamento mesmo assim mais indicado para esse tipo de situação. Exatamente. Inclusive, foi uma alegria, né, de o NICE ter colocado isso nos guidelines lá da Uhum. Inglaterra, né? Foi um avanço muito grande para a área aí de quem trabalha com recursos, porque eles só fazem isso porque tem um nível muito bom de evidência, né, para essa aplicação. Mas sempre ficava aquela dúvida, né? Ele tem a mucosite, tudo bem, mas às vezes ele está fazendo radioquímio por um outro tumor, mas e se o tumor está ali, né? Será que não tem perigo ou não? Aí eu achei muito legal esse artigo que viu que mesmo aplicando ali em áreas onde Sim, tinha o tumor, eles não viram pior. Então pode ser que daqui 5 ou 10 anos a gente chegue à conclusão e fala, olha, o laser não estimula o crescimento dos tumores em pacientes, né? Quem sabe?
mas hoje em dia tem que ter esse cuidado. Porque assim, o que tem muito é estudo in vitro, né? In vitro. Mas é o que o Hamblin coloca lá. É muito legal, eu recomendo a leitura. Porque eles falam, olha, melhora o sistema imunológico, tem uma série de outros efeitos que talvez pudessem ser até úteis, né, para o paciente que tem câncer. E então, eu acho que A é gente mais tem delicado. um caso, né, de uma paciente, na verdade, uma que teve um câncer de mama. Foi feita a retirada do tumor após 6 meses de quimioterapia. Ela não tinha mais, não foi mais identificado o tumor, ele regrediu completamente. Mas eles fizeram a retirada da glândula e no pós-operatório ela teve uma complicação, né, que teve uma necrose Auréola. não foi na hora, foi no bico. E Não. aí o que foi que aconteceu? Ela ia perder. Então todo o esforço que foi feito para não fazer a retirada da auréola, né? Já estava indo por água abaixo porque começou a necrosar. E a gente começou a fazer o tratamento com laser. E assim, vou dizer, uma semana, a diferença foi gritante. Em 15 dias, ela estava, né, assim, totalmente. Eles retiraram aquela casca preta que tinha e ela foi melhorando, assim, muito rápido. E aí, com 15 a 20 dias de tratamento, a pele estava completamente recuperada. E ela já estava, quando ela voltou ao cirurgião, ele já estava com plástico para programar a retirada. Olha. E aí ela conseguiu reverter. Então, assim, eu acho que o laser é um recurso maravilhoso mesmo. Sou super. Eu acho que esse caso ilustra bem aquilo, né? De pôr os riscos, os benefícios. E Exato. esses casos eu já tratei bastante também. Pós-necrose, pós-ritidoplastia, é muito rápida a evolução. Exatamente como você descreveu aí. É muito legal. Muito bem, meu amigo. Olha, foi maravilhoso. O que eu quero dizer assim, turma, presta atenção, hein? Não é contraindicado fazer laser sobre a cicatriz. O melhor é o infravermelho, certo? Então eu quero que vocês tenham isso. Assiste essa aula 1000 vezes, porque achei que o professor deu um show, tirou muitas dúvidas, né, Itana? Isso. Levando em consideração casos recentes, nos primeiros 3 dias, na primeira semana, não depois. Isso, a gente está falando do início, do começo, sempre, né? Depois tem que ver como que vai ficar. Se fez fibrose, teve queloide, que cor que é essa pele, que laser que eu tenho, qual é o meu equipamento? Será que eu prestei atenção direito? Isso é super importante. Luiz, o que você tá fazendo? Tá vendo os pedidos do Luiz aí? Tá seguindo a risca. Depois eu explico, professor. Mas, Richard, obrigada. Foi muito bom. A gente vai estar falando mais vezes. Logo, logo eu te chamo para outras oportunidades para a gente estar junto. É muito bom te rever, é muito bom estar aqui com você. E tenho certeza que o pessoal amou, né, Itana? Foi ótimo, porque é uma conversa leve, com uma linguagem fácil de entender. Assim, não é algo complicadíssimo, onde muitas vezes a gente escuta, entende, mas aí quando vai aplicar, meu Deus do céu, comece por onde mesmo? Então, acho que foi muito tranquilo, foi uma fala muito boa, acho que agregou bastante o pessoal que está aí na live. E meus parabéns e muito obrigada pelo convite. Pô, imagina, foi um prazer participar, viu? Muito obrigado, Dani, Itana. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem nessa área, né? Na área orofacial, né? De dor, reparo tecidual. Então, fiquei muito feliz. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Obrigado a todo mundo que entrou aí, acompanhou a live. E contem comigo aí sempre que precisarem. Estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, turma. Tchau, Richard. Tchau, amiga. Até mais. Tchau, gente. Um abraço. Vai ficar gravado, hein? Fica. Valeu.